Seguindo a análise dos contratados, quadro que vocês já conhecem aqui no Canto Rubro-Negro, hoje nós temos um volante que vai dar o que falar, vai dar muito debate, e eu já peço o seu like, se inscreva aqui no Canto, a gente está rumo a 50 mil, é só tocar no inscrever-se, tem muita gente que passa por aqui e acaba não se inscrevendo no Canto, que tem tudo e mais um pouco sobre o Esporte Clube Vitória. Bom, para quem não conhece muito o quadro, a gente não está aqui para falar se ele é bom, se ele é ruim, se ele presta, se ele não presta, não é isso. Paulo assiste a uma quantidade de jogos e aí ele avalia e analisa, aquele analista de desempenho, analisa as características dos atletas, o que a gente pode esperar. Hoje ele avaliou. William Oliveira, Paulo, vamos para mais uma, já vou colocar na tela, 1, 2, 3 e play, pode ir falando, tá aqui, essa aqui vai dar polêmica, essa aqui vai dar debate, vamos lá. Fala Léo, fala Nação Rubro-Negra, né? É uma contratação que deu o que falar, teve um alto índice de rejeição, né? Mas aqui a gente vai trazer algumas características. Me entendam antes de começar a me crucificar. O volante William Oliveira, ele possui uma característica no seu futebol que é raro de encontrar. Não é uma característica que o coloca como craque de bola, como um volante principal para o ano inteiro e titular absoluto. Não, mas é a característica que ele tem hoje no mercado, é difícil de encontrar. E qual característica é essa que eu estou falando que vocês já estão observando? O William Oliveira, ele tem uma capacidade enorme de circulação de bola, principalmente algo que a gente traz no Tactics, que é o variar o corredor. No caso, quando o jogador está em uma determinada região do campo e consegue fazer com que a bola chegue no lado oposto. Não é essa característica que é difícil de encontrar, não é essa a raridade, mas é justamente o fato dele conseguir utilizar essa ferramenta, esse indicador de desempenho com as duas pernas. A gente vai ver aí inúmeras jogadas onde o William Oliveira faz diagonais longas, varia o corredor com a perna direita e muitos outros lances que ele também faz a mesma ação, só que com a perna esquerda. E isso é algo muito importante, né, para a posição dele. Agora a gente vai ver que ele abre a bola no corredor com a perna esquerda, a gente vai ver outras situações de passes longos, de bolas longas com a perna esquerda, como a gente vai ver agora mais uma vez. E é essa raridade que me chamou a atenção no futebol dele. Repito, não estou dizendo que é um craque, não estou dizendo que tem uma capacidade técnica absurda, mas que é interessante a gente ter jogadores com característica de variar o corredor com ambas as pernas. Então, ele não é um jogador previsível. Não é aquele jogador que só sabe rodar a bola com a direita, que o pé esquerdo dele não é tão forte. Não, ele é um jogador que consegue trazer a bola para ambas as pernas e tem isso que a gente chama de ambidestria funcional. No caso, a capacidade que o jogador tem de fazer domínios, de fazer conduções, de fazer passes longos ou passes curtos com o pé não dominante, né? Eu confesso, né, para vocês, como eu disse, não estou aqui para encher a bola do jogador, mas como analista, eu não tinha observado antes, né, feito uma pesquisa dele de números, de altura, de tudo isso. Quando eu fui analisar, já senti essa ideia, eu fui pesquisar para saber se ele era destro ou canhoto. De verdade, não é porque ele é um Cristiano Ronaldo com as duas pernas, mas porque ele utilizava tanto as duas, tinha tanta variação que eu não conseguia identificar o padrão. Falei, poxa, eu não conseguia ver, né, assim qual era o pé dominante dele, porque ele realmente utiliza muito a perna direita e a perna esquerda para fazer essas variações, para fazer passe cavado. Essa, na minha humilde opinião, é a principal característica dele. Essa capacidade de circular a bola, de mapear o ambiente. A gente vai ver muitas ações onde ele, antes de receber a bola, ele quebra o pescoço, ele mapeia, ele escaneia ali o ambiente para saber, né, a aproximação, se tem muita gente chegando, se tem homens livres. Então isso ajuda ele. Ele tem um jogo mais cadenciado, não é um volante de arraste, de condução, não é um volante de 1 contra 1, não é um volante de giro como a gente viu o Rodrigo Andrade, como a gente vê o Dudu fazer. Não é a característica dele, ele é mais aquele volante construtor, podemos assim dizer. Paulo, o que é interessante é que a gente trouxe aqui a análise de Caio Dantas e agora a gente vendo a análise de William Oliveira, fica claro que existe uma lógica nas contratações do Vitória com base no que o nosso treinador gosta. Repito, galera, eu tô falando aqui da teoria.
como diria o filósofo, na prática a teoria é outra. Mas, na teoria, a gente tem um treinador que por muitas vezes ao longo do ano gostava de explorar as costas da linha de zaga defensiva do adversário, que gostava de jogar em profundidade. E aí a gente tem um Caio Dantas, que tem como uma das características não só o apoio frontal, mas que ataca a última linha, que tem essa explosão. E a gente tem o William Oliveira, que joga com as duas pernas e que faz muitos passes à frente nas costas da linha de zaga, pelo menos dentro do que o nosso treinador faz. E aqui eu não estou dizendo se eu gosto, se eu não gosto, que se você gosta, se você não gosta, é que eu estou falando do fato. Dentro do que Condé faz sentido, Paulo. Faz sentido a característica. Sim, inclusive, né, o tão questionado William Oliveira foi o volante da Série A com mais precisão em bolas longas, né? E aqui eu já vou dar a minha opinião, que vai ser um pouco polêmica. Todo mundo fala, o William do Cruzeiro é uma boa contratação, ele do Goiás não. Eu confesso que não acho que vem para ser titular absoluto. Não seria a contratação que eu pego e contrato, vai ser ele, vou trazer só um para ser o seu banco. Não, eu traria ele, mas traria um para brigar pro titular. E ele ser aquela opção que pode ajudar na Série A. Mas eu não achei ele uma tragédia no Goiás, como eu vi muita gente falar. Algumas características dele, apesar de que ele teve uma queda física essa temporada, que a gente vai chegar lá para falar disso também, ele tem uma queda física essa temporada, mas as características que ele desempenhou na Série A, eu não achei essa tragédia. Me pareceu mais o que aconteceu com o Mateuzinho em alguns momentos aqui, que tinha um trabalho bom, mas que ficava sendo criticado pela torcida por alguns momentos selecionados. Não tô dizendo que ele fez uma belíssima Série A, longe disso, mas também não foi essa tragédia como muita gente pintou, não. Pois é, vamos agora para a análise individual dele. Na verdade, esse era o primeiro, Paulo, peço até desculpa, botei a ordem errada. Passe de ruptura e ambidestria funcional com o jogo a um toque, ou seja, acelerando o jogo. Vamos lá. Bom, aqui vai ficar mais evidente, né, a diferença de característica dele para alguns lances que a gente tem. Primeiro, o domínio assertivo dele e o passe ali, né, pro entre linhas, como eu disse, é um jogador que consegue clarear essa jogada. Ele não é um Toni Kroos, ele quer acertar todos os passes e tal, mas dentro da nossa realidade é um volante que tem uma capacidade boa de criação, e aqui já consegue observar, né, um pouco, né, dessa criação dele, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Observe que ele é destro agora, faz o passe de esquerda curto, a bola vem e ele varia o corredor com a perna esquerda. Então ele não tem dificuldade de circular essa bola. Se a pressão vir na esquerda, ele abre com a direita. Se a pressão vir na sua direita, ele consegue abrir a bola com a sua esquerda. E tem essa capacidade de criação. Observe como eu falo a questão de característica. Ele não tem arraste. Ele não pega a bola para romper linhas. Ele não pega a bola para, né, sair ali, dar 2, 3 tapas com a bola, né, para ganhar muito terreno e conseguir ser progressivo, como o próprio Dudu faz. Ele é um volante mais construtor, como eu disse, um volante que pega a bola, dá 2, 3 toques na bola, né, um volante que não faz tantos giros, que não utiliza tantos dribles, que usa o jogo a um toque, principalmente quando está sendo pressionado, né, isso ainda fica mais evidente sobre a sua característica, pelo menos a característica atual, né, de um jogador que não gosta de segurar tanto a bola, como por exemplo o Dudu, né, que eu estou trazendo sempre como exemplo, tem. É para vocês entenderem que são características diferentes, e não tem um certo ou um errado. São só jogadores que têm pontos positivos diferentes e vulnerabilidades diferentes também. Quando ele vê a pressão chegando, a capacidade de acelerar o passe, ele utiliza o jogo de primeira, como a gente está vendo, ele acelera de primeira. Ele não busca segurar a bola para ter uma marcação próxima, para sofrer pressão, né? Ele gosta de realmente circular essa bola com rapidez. Esse lance vai ficar claro. O Dudu nessa jogada talvez iria girar e sair os dois. Ele não. Ele carimba de primeira para trás. Ele faz o jogo a um toque para evitar esse tipo de constrangimento. E mais uma vez trazendo um ponto, né, que a gente tinha abordado, de mapear o ambiente, é como ele está sempre ali quebrando o pescoço para saber, né, a melhor forma de poder sair. E aí a pressão chega, ele faz o passe de retorno. Então, como eu disse, é questão de característica. Vai ter lance que a gente vai ver uma situação que a gente vai falar, poxa, era para ele ter driblado, era para ele ter girado, era para ter feito isso, mas pelo menos o William Oliveira, que se apresentou em 2023 e 2022, que eu assisti alguns jogos dele do Cruzeiro também, como você está vendo, não é essa característica dele. Ele é mais um construtor, ele é mais de passe, de acelerar a jogada, de jogar um toque, do que necessariamente aqueles de volante mais plástico, de habilidade. Ou seja, uma característica diferente de um Rodrigo Andrade e de um Dudu, né? Inclusive uma característica que, querendo ou não, até de certa forma faltou no Vitória, e aqui não é uma corneta, é mais uma constatação, que é um volante com bola longa, né? O nosso melhor volante com bola longa era GG, que às vezes era titular, às vezes não ia nem pro banco, oscilava. Eu gostava, acho que o GG foi muito útil na nossa campanha, mas faltava esse volante de bola longa, né, Paulo? Enfim, a gente tem aqui a transição defensiva, mas enquanto isso, o que a gente tá vendo, pelo menos,
menos é que estão buscando características diferentes, né? Pronto, vou colocar aqui na tela e aí a gente pode ir falando sobre isso. Agora é transição defensiva, né? Vamos lá. Perfeito, Léo. Agora a gente vai observar um pouco, né, dele sem a bola, né, na capacidade de marcação, seja com a transição defensiva, seja com a organização defensiva. Bom, a fase defensiva dele não me agrada tanto, tá? Ele tem ali algumas características interessantes, como a gente vai ver a transição defensiva. É um volante que gera muitas coberturas, tanto cobertura curta como cobertura longa. Tem uma aceleração de retorno, né, aceleração retrógrada muito grande. Ele consegue recompor com velocidade, consegue cobrir ali um avanço de um lateral, né? Ele tem aceleração e na fase defensiva ele agrega, né, com a antecipação, a velocidade de chegar na jogada, já que ele não é tão forte fisicamente. Ele não tem tanta imposição física, né? E muita gente confunde posição física com força muscular. Dudu não tem força muscular, não tem massa muscular, mas Dudu tem uma imposição física boa. É difícil tirar a bola de Dudu. É difícil quando ele protege, quando ele vai no corpo do jogador, ganhar dele. Embora o William Oliveira tenha, né, um biotipo corporal parecido com o de Dudu, são dois volantes altos, porém sem grande massa muscular, mas o William Oliveira não tem posição. Ele não tem tanta força. Então, a maioria das jogadas que ele é útil e produtivo defensivamente é quando ele consegue se apresentar como esse elemento surpresa. É quando ele consegue gerar uma antecipação em velocidade, é quando ele consegue saltar para dar o bote rápido. Esses momentos é o que ele consegue ser mais útil, além, obviamente, da transição defensiva como eu trouxe. Essa aceleração dele para trás é muito boa. Olha essa jogada. Ele está ali bem à frente do meio de campo, a bola para ali no jogador curso, quando ele breca para trás, já é o William Oliveira que está ali para dar o carrinho. Então, nesses casos de transição, de perder a bola e ter que o time recompor, fazer ali a transição, ele pode agregar, ele pode ajudar se a parte física dele também estiver de acordo, porque no Goiás ele sofreu um pouco, né, com essa parte física. O outro ponto defensivo que ele também pode ajudar é que ele tem uma capacidade boa também de defender a área. Ele é aquele volante que quando alguém infiltra na área, ele fecha junto com os zagueiros, ele curta dentro da área para poder ajudar nessa rebatida, ajudar a tirar essa bola e defender o cruzamento. É como a gente está vendo, ele constantemente ele fecha ali na área em situações que ele vê que o adversário vai cruzar, ele fecha a área para poder ajudar nessa parte defensiva, bloqueando cruzamentos, interceptando bolas no alto, gerando alguns tipos de rebatidas. Então, na minha opinião, esses os momentos que ele pode ser útil, embora, eu repito, não saltou muito os meus olhos, né, a parte defensiva dele, não. Eu acho que, embora ele não seja jogador de habilidade, de 1 contra 1, de giro, eu acho que as bolas longas, os passes, a circulação de bola que ele tem foi o que chamou mais atenção no futebol dele. E você trouxe o que você gostou, você trouxe o que você não gostou. Posso entender que é um volante que vem para compor? Exatamente, já até respondendo a pergunta que eu sei que você iria me fazer, se eu contrataria, eu vi muita gente falando que não contrata, coisa e tal, que ele é odiado no Goiás, como se Oswaldo viesse pra cá com aprovação, sendo rebaixado pelo CSA, e como o Felipe Vieira estivesse vindo com aprovação, né, sendo odiado pela torcida do Londrina, e duas peças importantes no nosso acesso. Eu contrataria o William Oliveira, desde que, como eu disse, ele não seja a peça principal. E eu acho que a característica que ele tem para uma Série A é importante, porque Série A, querendo ou não, ela é menos física do que a Série B. Não significa que não tem intensidade, não significa que ele deve trazer jogador sem dinâmica. O futebol hoje se modernizou, mas a Série B é mais correria, é mais transição. E a Série A tem vários jogos que é mais de cadenciar, de circular jogo. E é bom ter jogador assim, porque a gente tem um Dudu que arrasta, a gente pode ter um Andrade que não deve ficar, mas que é um que arrasta também. E a gente tem uma terceira opção com característica diferente, o William Oliveira, por exemplo. Tô dando 1-0 no Cuiabá no Barradão. O Vitória tá naquela ansiedade e tal, tem que segurar a bola no William Oliveira pra rodar a bola de um lado pro outro, pra cadenciar, pra segurar um pouco mais o jogo, pra esclarecer um pouco mais o meio de campo, ajudar nessa circulação. Eu acho que nesse sentido ele pode ajudar. Pra primeiro semestre, acho que ele pode ser útil até como titular, a depender das próximas contratações. Eu acho que ele pode ajudar no primeiro semestre. Na Série A, realmente, embora pra mim não tenha feito no Campeonato pelo Goiás tão ruim, não foi realmente uma tragédia, mas na Série A, por ter batido 2 vezes com Ceará e Goiás, eu não tenho conseguido se consolidar tanto e acho um pouquinho mais arriscado, mas acho que pra compor em alguns momentos ele pode ajudar. É isso, galera, mais um vídeo aqui no canto, agora que você viu a análise, quero saber a sua opinião, e se você assistiu até aqui, coloquei Vitória campeão baiano de 2024. Valeu, Paulo, obrigado, galera, tamo junto, tá? Um abraço.